do livro Desobsessão. Nós estamos no capítulo 22, ausência justificada. Frequentemente surge o caso da impossibilidade absoluta de comparecimento desse ou daquele companheiro às atividades predeterminadas. Uma viagem rigorosamente inadiável, um problema caseiro de grave expressão, exigência profissional inopinada, enfermidade súbita. Todas essas situações podem ocorrer, já aconteceu com muitos de nós, certamente, com muitos de vocês que estão nos assistindo. Está lá no serviço, alguém chega e fala assim: você tem que fazer essa viagem de 3 dias para tal lugar. Como que você vai fazer? Você vai pedir demissão? Lógico que não. Então, você tem que fazer a viagem, não vai comparecer. Um problema grave em casa. Chegou em casa, tem uma torneira arrebentada, soltando toda a água, você tem que consertar. É um fator determinante. Uma exigência profissional inopinada. Você tem que trabalhar até as 10 da noite nesse dia. Não vai poder ir. Uma enfermidade súbita. A enfermidade súbita tem que ser uma bem brava mesmo para a pessoa não ir, porque qualquer outra enfermidade que o médium tiver no dia da reunião, é bom que ele vá para se tratar também espiritualmente. Agora, tem aquelas, e dependendo da idade, e dependendo de quem está doente, aí as coisas ficam mais complexas. Mas, dentro do possível, a gente se esforçar para ir diante de uma gripe, uma infecção de garganta. Agora, existem outras que aí é mais delicado. Mas o médium, ele costuma ter doenças fantasmas. Só dá ali no dia da mediúnica e depois ela some. E se ele for, some mais rápido ainda. Então o médium não deve deixar de ir por causa de uma doença fantasma que o acometa. Que o amigo, numa situação assim, não ouvide o compromisso em que se acha em curso na obra da desobsessão e espeça um aviso direto, sempre que possível, com antecedência mesmo de horas ou minutos. Hoje com o celular fica muito mais fácil a gente entrar em comunicação, mas na época que foi escrito o livro não existia essas possibilidades. Tinha que ser recado, bilhete, telefone nem todo mundo tinha, então era mais complicado. Então sempre lembrar, olvidar e não esquecer. Então lembrar sempre que nós temos um compromisso com o tratamento espiritual e devemos procurar, nesses momentos, avisar algum dos componentes da reunião que a gente não vai poder ir, e às vezes dando motivo, às vezes não. Sempre que possível, sempre tentar fazer, mesmo que seja 1 minuto antes da reunião, a gente tentar passar esse aviso para a pessoa. Ao dirigente da reunião, justificando a ausência, para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo, através de apreensões e considerações descabidas. Então, por que eu não posso ir? Dá lá o porquê. Porque as pessoas gostam de fazer conjecturas. Pensar, aí que tenta adivinhar o que aconteceu. Ainda mais médium. Médium sempre tem esse problema de tentar adivinhar o que aconteceu. Eu pressenti tal coisa. É natural, faz parte do ser humano. Não está errado. Mas por isso que o André Luiz já pensa. Avise que você não vai. Justifique por que você não vai, para que o grupo não fique pensando o que não deve. Ele já preveu isso, ele já conhecia o ser humano. Nós somos seres que gostamos de conjecturas. E como estamos de posse da mediunidade que nos permite viajar por campos infindáveis da imaginação humana, aí fica mais complexo ainda. Recebemos induções mentais, quadros mentais e espíritos que estão mais a fim de divertir do que de colaborar. Então tudo isso representa para o médium alguns cuidados que ele precisa ter constantemente em todas as situações. De qualquer modo, ainda mesmo com um número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada. Desde que tiver 2 ou 3 pessoas ali, passemos pelo crivo da razão. Façamos o estudo. Com a chamada segunda parte, a parte prática da mediunidade, se tiver um número muito pequeno de pessoas, avaliem com cuidado a possibilidade e a capacidade do médium lidar com todas aquelas influências fluídicas. Mas logicamente que o número nunca vai reduzir, falta normalmente 2, 3, não vai faltar, em 14 não vai faltar 10. Mas alguns feriados
isso pode acontecer, e quem estiver lá, esteja atento, esteja com cuidado, com bastante discernimento para saber até onde pode ir com a reunião. O estudo é essencial. O estudo não só deve, como tem que ser feito. Agora, a parte prática, vamos avaliar os prós e os contras com um número reduzido. Quando tem menos da metade, aí tem que ser bem pensado em relação a isso. Na maioria das vezes, a casa dá conta de fazer o trabalho normalmente, conforme o André Luiz está mostrando.